Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade às nossas aulas acerca do mundo mágico do direito empresarial. Recordando que até o presente momento nós já trouxemos com vocês um histórico, já pontuamos a ideia da teoria da empresa, explicando quem são os empresários, na verdade quais são os elementos para que as pessoas sejam empresárias, pontuando na verdade a obrigatoriedade de determinados atos e também falando tanto da sociedade empresária quanto também do empresário individual. A partir desse momento, a partir de agora, mais precisamente, quero começar a trabalhar com vocês acerca do assunto estabelecimento empresarial. Então anotem aí, estabelecimento empresarial, também conhecido como o quê? Também conhecido como hacienda, anotem, hacienda. A-Z-I-E-N-D-A, hacienda, ou ainda, se vocês preferirem, fundo de comércio. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que Fábio Lhou ele discorda da nomenclatura fundo de comércio. Então, vamos preferir estabelecimento empresarial. Acredito que seja, pelo menos, a nomenclatura, a terminologia, a tipologia mais empregada. Nessa introdução, eu quero trazer para vocês, pelo menos, três coisas que eu reputo importantes. Então, três elementos introdutórios e essenciais a serem trazidos. Primeiro, é um conceito, O que é o estabelecimento empresarial? Gente, estabelecimento empresarial traduz o quê? Traduz aquele complexo de bens, que acaba sendo organizado para o exercício da profissão. Então, é o complexo de bens utilizados, empregados para o exercício da profissão. Complexo de bens. Notem, quando eu falo complexo, por que complexo? Porque eles abarcam tanto bens, no caso, que a gente pode falar, bens corpóreos, materiais. O que é bem corpóreo, material? É aquele bem que a gente toca, é aquele bem que a gente apalpa, É aquele bem perceptível visualmente. Em outras palavras, o que é um bem material que todo estabelecimento empresarial tem? Mesa, cadeira, maquinário, muitas vezes veículos. Isso são os bens corpóreos abarcados, fagocitados pelo estabelecimento empresarial. Entretanto, além dos bens chamados de corpóreos e materiais, nós temos também os chamados bens incorpóreos e materiais, ou seja, bens etéreos. O que são esses bens? São aqueles, então, em contrapartida, que nós não podemos observar, que nós não tocamos. Como, por exemplo, podemos falar do nome da empresa. Vocês sabem que muitas vezes o nome, a marca, a patente, ou até mesmo o domínio de internet são coisas que a gente não apalpa, Sabemos que, obviamente, agregam valor à marca, ao estabelecimento empresarial. Em outras palavras, então, o estabelecimento ele abarca todo esse complexo de bens. Tudo isso. E notem, são bens organizados para o exercício da empresa. Então, esse complexo de bens, todos organizados para o exercício da empresa. Então, grifem complexo, vocês entenderam, que abarcam bem material e imaterial. E grifem agora organizado. Organizado. Por quê? Porque dentro de organizado, eu quero puxar o nosso segundo detalhe introdutório. Qual que é o nosso segundo detalhe introdutório? Gente, nosso segundo ponto dentro dessa introdução é acerca do chamado aviamento. Anotem aí, aviamento. Também conhecido em inglês como Goodwill of Trade, ou seja, Goodwill of Trade, e também em francês como Fonds de Commerce, Fonds de Commerce. O que é isso? Notem, nós podemos observar, e é aí que está o detalhe que eu falei para vocês anteriormente. Quando eu falo de estabelecimento empresarial, eu disse que estabelecimento é um complexo de bens, não é isso? Materiais e imateriais. Ocorre que muitas vezes, quando nós compramos uma empresa, nós pagamos um valor muito maior do que de fato ela é, materialmente. Por quê? Porque esses valores que acabam sendo agregados, o potencial de lucratividade que integra a organização dessa empresa, faz parte do estabelecimento empresarial. Em outras palavras, aviamento é justamente isso, é o potencial de lucratividade. São esses valores que muitas vezes a gente não vê perceptivelmente, ou seja, a gente não apalpa, São esses valores, então, muitas vezes decorrentes, obviamente, dos chamados bens imateriais. A marca. Poxa, você está pagando o quê? Você está pagando a marca. A qualidade do produto é exatamente igual. Então a gente vai avaliar o que? O aviamento, o potencial de lucratividade decorrente e oriundo dessa organização. Bem, esse foi o nosso segundo tópico. Vamos então para o terceiro tópico introdutório. Prof, por que você falou de 3 tópicos introdutórios? Porque 3 é mágico, não é isso? Pai, Filho, Espírito Santo, Isos, Elisiórios, Zeus, Hades e Poseidon, Que loucura! Então vamos agora ao nosso terceiro elemento introdutório, que é justamente acerca da competência. Gente, se eu quero citar um
estabelecimento empresarial, como que eu faço? Em regra, quando nós buscamos aí a citação de alguém, de empresário, né, de estabelecimento empresarial, nós vamos fazer a citação desse indivíduo na sede da empresa, né? E, obviamente, qualquer pessoa ali pode receber, sem crise, sem óbice, sem nenhuma grande dificuldade. Isso, pelo menos, é o que se encontra esculpido, talhado, cunhado no novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, uma vez que ele é de 2015. De qualquer maneira, não podemos nos esquecer da Lei 11.101 do ano de 2005. Que lei que é essa? É a lei que trabalha, na verdade, a falência e a recuperação judicial. Por quê? Porque quando a gente trabalhar com falência e recuperação judicial, nós temos uma exceção. Quando, assim, não entendo, me explica melhor, eu explico. Ao invés de nós realizarmos a citação na sede, nós devemos buscar aquela, enfim, né, aquele local, aquela filial, ou seja, aquela empresa que traga em seu corpo, em seu cerne, em seu âmago, o quê? O maior fluxo econômico. Então a gente não vai necessariamente na sede da empresa, mas sim aquela que tem o maior fluxo econômico. Essa, pelo menos, é a corrente majoritária, porque nós temos 3 correntes que abarcam esse assunto. Uma das correntes é, como fala o Código de Processo Civil que tem que ser na sede, vai ser na sede que está presente no ato constitutivo. Não é a majoritária. A majoritária, Lei 11.101 do ano de 2005, é justamente aquela que tem maior fluxo econômico. Lembrando, obviamente, que o estabelecimento empresarial, ele é um todo unitário e ele pode ser aí vendido de maneira apartada, né? Sem maiores entraves, sem maiores dificuldades. E vou além, você pode alienar, você pode trazer um usufruto, como você pode trazer até um eventual arrendamento. Show, show, leve, leve, sussa, sussa. Dito isso, terminamos o primeiro tópico dentro do estabelecimento empresarial, vamos para o segundo tópico dentro do estabelecimento empresarial, onde a gente vai começar a debater o ponto empresarial. Então, quero falar com vocês, tópico 2, ponto empresarial dentro do estabelecimento empresarial. Notem, gente, o quê? O seguinte, o ponto empresarial nada mais é o local onde está instalado o estabelecimento. E vou além, não só o local onde está instalado o estabelecimento, é também o local onde nós podemos encontrar o empresário. Então, óbvio, se é o local onde está o estabelecimento é o local onde a gente acha o empresário, sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. Só que qual que é o detalhe? O detalhe é que quando a gente fala de ponto empresarial, nós devemos observar a diferença de freguesia e clientela. O que é freguesia? Freguesia é aquela decorrente do local. Ou seja, as pessoas elas vão para determinado ponto porque aquele local é próximo da casa delas. Exemplo. Agora, clientela ela é fixa ao produto que está sendo vendido, ao produto, bem, serviço que está sendo ofertado. Então, clientela é em razão da qualidade. Show. Agora, freguesia é em razão do local. E, prof, por que você está falando disso? Pelo seguinte, em algumas situações, nós temos alguns entraves. Entraves em que sentido? Vocês não sabem. O ponto empresarial é um ponto empresarial locado. E daí? E daí que o sujeito ele tem tanto freguesia quanto ele tem clientela. Só que se ele perder aquele ponto, muitas vezes ele perde grande parcela da sua freguesia e ele não tem o interesse de perder. Então o que acontece? Nós vamos começar então, dentro de ponto, né, empresarial, a trabalhar algumas ações. Ações aí que determinadas pessoas podem ingressar. Quais pessoas? Ou locador, ou locatário. Ou locador, ou locatário. Vou começar pelo locatário. Lembrando que locatário é aquele que aluga de alguém. Então é o sujeito que está alugando de alguém. Show de bola? Enquanto o locador é aquele que aluga para alguém. Ele é o dono do ponto. Show? Nós vamos começar pelo locatário. Locatário, então. O que tem o locatário? O locatário, dentro da Lei 8.245 de 91, salvo engano, artigo 51 e seguintes, ele tem a chamada ação renovatória de locação empresarial. Ação renovatória de locação empresarial. O que busca essa ação renovatória? Ela busca, na verdade, uma locação, né, novamente, de forma forçada, de maneira coercitiva, pelo mesmo prazo. Em outras palavras, eu já tinha alugado do locador. E daí? O locador está querendo que eu vá embora. Só que eu não quero ir embora. Então eu forço compulsoriamente a manutenção do meu serviço, da minha atividade naquele ponto. E como que você faz isso? E notem, de forma forçada e por igual período. Como que eu faço isso? Por intermédio da observância de alguns requisitos, que são requisitos cumulativos. Então esses requisitos devem ser observados. Primeiro deles, que nós podemos falar,
é justamente que o indivíduo que esteja no ponto empresarial, ele seja empresário, né? Ou seja, se ele vai entrar com uma ação específica de direito empresarial, uma ação renovatória, ele tem que ser empresário, show de bola, sem grandes entraves. Número 2, ele necessita aí de um contrato, que tenha um contrato com prazo fixo, tudo bem? Escrito, então prazo determinado e realizado por escrito. Melhor, prazo determinado e realizado por escrito. Lembrando, obviamente, que o sujeito tem que estar ali naquela localidade por pelo menos 5, né? 5 anos. Então, 5 anos, no mínimo, esse contrato. E notem, essa atividade ela deve ser prestada de maneira ininterrupta, né? De maneira ininterrupta. Que loucura, prof, que loucura. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que nós temos uma observância chamada de accessio temporis. O que significa o accessio temporis? O accessio temporis é assim, olha, em determinadas situações, em determinadas hipóteses, se o sujeito ele ficar pelo menos 3 meses aí afastado, conta como se ele tivesse realizado esse contrato pelo prazo de pelo menos 5 anos, né? Então, 5 anos aí do contrato de forma ininterrupta, lembrando da accessio temporis, que é uma lacuna de pelo menos 3 meses, esses 3 meses passam batidos, né? É igual a atividade física, que o pessoal fala assim, se você parar pelo menos 20 segundos, esses 20 segundos o músculo não sente. É o accessio temporis, né? Show de bola. O que mais que a gente pode trazer para vocês? E notem, isso que eu tô falando para vocês está numa súmula, né? Pelo menos esse prazo aí de 5 anos, do contrato e etc., que é a súmula de número 482 do STF. O que mais que a gente pode trazer aqui que acaba sendo importante? Outro detalhe, outro critério importante é justamente que o sujeito ele esteja exercendo a mesma atividade por pelo menos 3 anos dentro da propositura da ação renovatória. Então, pelo menos 3 anos na mesma atividade. Até para ele poder alegar, poxa, eu tenho uma clientela também, não é só a freguesia, eu tenho uma clientela. Ou seja, a minha atividade é tipo do caramba. As pessoas elas gostam daquilo que eu presto, daquilo que eu ofereço. Show de bola? E tem um último, que é o último para mim, é o detalhe mais importante, o detalhe mais relevante. O que? Lembrem, o direito não socorre aos que dormem. Lembrem, por demais, jacaré, mentira, camarão que dorme a onda leva. O que você quer falar? Quero falar o seguinte, nós temos um prazo para que a gente possa pleitear essa ação renovatória. Qual que é o prazo? É até os primeiros, pelo menos os últimos, melhor dizendo, os últimos 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, 6 meses que antecedem o vencimento do contrato, até, obviamente, esses 6 meses que antecedem o vencimento do contrato, o sujeito pode pleitear a ação renovatória. Que sujeito? O locatário. Lembrando, obviamente, que no próximo bloco eu começo a falar com vocês da ação que seria cabível ao locador. E a gente vai falar de coisas muito interessantes, né? A gente vai trabalhar também, por exemplo, a chamada locação dentro do shopping. Que loucura, prof! Que loucura! Tenant mix, né? Vamos falar de um monte de coisa que reputo serem aí, bastante interessantes e até mesmo que estão sendo flexibilizadas, oriundas aí em virtude do Covid-19. Deixo desde já para todos vocês um forte abraço e, por demais, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.